Boa tarde, pessoal. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar, né? Mais uma vez aí um final de tarde aí com bastante conteúdo, né? Mais um webinário aí do Canal Solar falando sobre um tema bacana aí para que gere aí, né, um conhecimento maior aí para vocês, né, das coisas do setor. No dia aqui de hoje, no webinar de hoje, a gente vai estar falando sobre os testes, né, que são feitos aí em nível de módulo fotovoltaico, né, várias discussões aí que a gente fez em webinários anteriores, né, não só em webinários anteriores, mas também em artigos anteriores aqui do Canal Solar, que a gente fala sobre qualidade, né, de módulos, que a gente fala sobre o processo de certificação, né, e muitas vezes aí vocês têm perguntas relacionadas, né? Como é que são esses processos, quais são as normas, como é que são realizados os testes, tá? Então, para isso, a gente chamou aqui dois grandes especialistas, né? Como de praxe, te convidou aí o professor Marcelo Vilalva, né? Do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica da Unicamp, né? Vai falar para a gente aí sobre o laboratório, né? As iniciativas aí da Unicamp nesse sentido. E também aí do Daniel Mesquita, né? Engenheiro Daniel Mesquita, que é o responsável aí, cuida do laboratório, né, de energia solar fotovoltaica lá também, lá trabalha junto com o professor Marcelo na Unicamp. A gente, como de praxe aqui, a gente vai fazer uma explanação, né, então o evento vai ter aí, aproximadamente uns 40, 50 minutos aí de apresentação do professor Marcelo e do Daniel, tá? E aí depois a gente abre para as perguntas aí para vocês, né? Lembrando aí que as perguntas elas vão ser feitas através do chat, né, do bate-papo aí, vocês podem mandar, tá? Que eu vou receber aqui e vou ler aqui online aqui para os dois palestrantes. Professor Daniel, mais uma vez obrigado aí pela participação de vocês, né? Uma honra ter duas referências aí no mercado aí participando com a gente, né? Trazendo bastante informação sobre esse assunto, tá? Abro passagem aí para vocês aí. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, Bruno, obrigado, Canal Solar, pelo convite para participar aqui com vocês dessa ação, desses webinários, né? Especialmente aí nesses tempos de quarentena, enfim, né? É muito legal levar conhecimento e informação para as pessoas. Só para confirmar, vocês estão vendo aqui a minha apresentação, meu slide? Aparece para vocês aí? A gente está vendo sim, professor. Pode. Tá ótimo. Então vou prosseguir aqui, né? Para quem não me conhece, sou o professor Marcelo Vilalva, docente da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Elétrica, e eu lidero o LESF, que é o Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos, né? O LESF tem várias ações na área de pesquisa, na área de ensino, e também na área de serviços técnicos e certificação, né? Vou mostrar para vocês aqui. Nós somos um dos laboratórios nacionais designados pelo Inmetro, tá? Pelo Procel também, para a realização de testes e certificação de módulos fotovoltaicos e inversores fotovoltaicos. Tá? O assunto de hoje aqui são os testes para módulos, né? A gente vai futuramente um outro webinário para falar sobre inversores e vamos falar um pouquinho hoje sobre módulos. Tá? Trouxe para vocês aqui algumas imagens, né, do nosso laboratório. Aqui são imagens dos cursos que nós organizamos. Nós temos um programa de treinamento aí que, infelizmente, agora, nesse momento, está suspenso, né, mas a gente costuma receber aí pessoas de todos os lugares do Brasil, cursos teóricos e práticos na área de sistemas fotovoltaicos. A gente vai recomeçar esse mês, né? No final desse mês, nós vamos reabrir os cursos no modo online, né? E a gente espera que até outubro a gente recomece as atividades presenciais, especialmente nos cursos de instalação de sistemas fotovoltaicos, né? Que não é legal fazer curso de instalação online, o negócio legal é colocar a mão na massa mesmo, né? A gente espera que até outubro a gente retorne, tá? Bom, o LESF, ele faz parte da Unicamp, né? A Unicamp é uma universidade bastante conhecida aí, de todos vocês aí que estão nos ouvindo, né? Uma universidade tem 34 mil alunos e centenas de cursos de
graduação e pós-graduação. O LESF ele é um laboratório ligado à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Nós vamos organizar, só um aviso para vocês aqui, eu creio que eu já falei no webinar que eu apresentei anteriormente, né? Nós vamos organizar em 2021 um Fórum Brasil, tá? Vai ser um encontro de profissionais e estudiosos do setor de energia solar fotovoltaica, né? Então, em breve a gente vai divulgar informações sobre esse evento e conto aí com a participação de todos vocês. Essas fotos que vocês estão vendo aí foi da primeira edição desse evento que nós fizemos em 2017. A partir de 2021, esse evento vai ocorrer anualmente, tá? Nós vamos sempre organizar esse importante evento. Prosseguindo aqui, está meio lento aqui a passagem de slides. Pronto. Aqui são algumas fotos, né, de atividades que nós realizamos, né? Nós temos aí uma atuação intensa na parte de testes de usinas, testes de sistemas, né? A gente gosta de ir com o mercado, estudando problemas, entendendo o que acontece nas instalações, nas usinas, e todo esse conhecimento a gente traz para dentro do nosso grupo de pesquisa, e a gente depois retorna esse conhecimento para a sociedade na forma de livros, artigos, cursos, né? Então a gente tem uma atuação bem intensa aí no setor solar. Aí são algumas fotos dos cursos que nós realizamos, curso de instalação de sistemas fotovoltaicos, que deve retornar em outubro, como eu falei para vocês. Aqui eu estou apresentando a parte de pesquisa nossa, eu vou passar meio rápido aqui para não ficar consumindo o tempo aí de vocês, né? A gente tem pouco tempo aqui no webinário. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns resultados de desenvolvimentos que nós fazemos no laboratório. Isso que vocês estão vendo aí é um inversor para sistemas fotovoltaicos, um inversor grid tie para conexão à rede, foi desenvolvido no nosso laboratório, todo o hardware, todo o software, né, toda a parte de controle, tudo isso foi desenvolvido aqui pelo nosso grupo de pesquisa. Tá? E falando nisso, né, eu me lembrei agora, a gente deve lançar em 2021 um curso de especialização na área de sistemas fotovoltaicos. Isso é um curso que está sendo bastante requisitado aí pelo público. Muitas pessoas nos pedem esse curso. As pessoas que já fizeram cursos com a gente gostariam de fazer um curso de especialização e parece que isso vai se tornar real em 2021, tá? Inclusive hoje tá ocorrendo agora nesse momento, está tendo uma discussão no Conselho Universitário da Unicamp para aprovação de cursos de especialização na Unicamp. A Unicamp, por incrível que pareça, é a única universidade pública brasileira que não tem curso de especialização, por uma questão regimental. A cobrança de cursos é proibida na Unicamp, então isso está mudando, está sendo discutido hoje pelo Conselho Universitário. Então, se tudo der certo, torçam aí, a gente vai ter um curso de especialização em sistemas fotovoltaicos no ano que vem. E é um curso no qual a gente vai abrir as portas dos nossos laboratórios, né? Vocês vão poder participar com a gente de atividades de teste, ensaios, né? Vão poder acompanhar os resultados de pesquisas. Vai ser um curso muito bacana. Torçam aí para que isso seja real em 2021. Bom, mas vamos falar dos testes, né? Que é o assunto de hoje aqui. Esse aqui é um tracker que nós desenvolvemos. Esse material todo vai estar disponível no site do nosso laboratório. Vocês podem anotar aí, lesf.com.br, tá? Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Bom, na parte de testes, né, como eu falei para vocês, a gente atua na parte de ensaios e certificação de inversores, né, de acordo com a portaria número 4 de 2011 do Inmetro, e também na área de testes de módulos fotovoltaicos. Tá? O nosso laboratório ele é designado hoje pelo Inmetro, pelo Procel, para fazer testes de módulos. Né? Depois o meu colega Daniel vai explicar para vocês com um pouquinho mais de detalhes técnicos o que são os testes do Inmetro, o que são os testes da IEC, né, da norma internacional IEC. Então a gente tem esse conteúdo aí previsto para a apresentação de hoje. Eu vou fazer aqui uma apresentação geral do laboratório. O nosso laboratório, então, ele está preparado para atender
as exigências da portaria número 4 do Inmetro, e também para realizar alguns testes que até então não eram realizados no Brasil. São testes que existem na norma IEC, tá? Norma internacional, testes que são feitos em outros países, mas que até então não eram realizados aqui no Brasil. A gente está preparando esse laboratório para dar uma elevada aí no nível, né, na qualidade dos produtos fotovoltaicos brasileiros. Então, a gente consegue fazer testes além daqueles que são exigidos pelo Inmetro, né? Eu vou falar um pouquinho desses testes aqui, vou mostrar as máquinas para vocês, vou mostrar algumas imagens do nosso laboratório. Na sequência, passo a palavra para o Daniel Mesquita, que é um especialista, né, engenheiro Daniel Mesquita, especialista na realização de testes, e vai falar com mais detalhes aí sobre isso. Aqui são algumas imagens do interior do nosso laboratório de teste de módulos. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas máquinas aí, tá? Nos próximos slides. E já deixo o convite aí, né, para quem quiser depois conhecer o laboratório, quem quiser participar desse curso de especialização, que tomara, né, que a gente consiga viabilizar no ano que vem, está dependendo aí de uma aprovação aí da Unicamp, né? O que vocês estão vendo aí é uma máquina de eletroluminescência, né? A gente está vendo aí o Daniel, tá sentado aí, o Daniel que vai falar com vocês daqui a pouquinho. O Daniel está introduzindo aí na máquina um módulo, tá? Esse módulo, ele é alimentado por uma fonte, como vocês estão vendo aqui, ó. Dá para ver aqui que o módulo é conectado, né? Então ele está eletricamente vivo. Esse módulo está sendo energizado por uma fonte externa, tá? E esse módulo, quando recebe essa energização externa, esse módulo brilha, tá? Mas a gente não enxerga, o olho humano não enxerga esse brilho. Esse brilho acontece num comprimento de onda infravermelho, tá? E esse brilho pode ser, então, detectado por uma câmera especial, tá? O que nós vemos na tela aí é o resultado da imagem captada por essa câmera, tá? O teste de eletroluminescência, ele é usado, né, ele é realizado nas linhas de fabricação de módulos fotovoltaicos. Todos os fabricantes de módulos, né, no meio da linha e no final da linha, fazem o teste de eletroluminescência para verificar a situação do módulo, para verificar se existem fissuras nas células, se existem defeitos de fabricação, né? Então, assim, salvo exceções que devem ser raríssimas, né? Todos os módulos que saem das linhas de produção dos fabricantes são testados e nenhum módulo chega ao mercado com defeito, tá? Eu estou falando dos principais fabricantes, né? Eu não vou poder dizer aí que não tem módulo com defeito chegando no mercado. A gente, inclusive, algumas coisas desse tipo aí, né? A gente já pegou módulos de mercado, fez testes, nós identificamos falhas de fabricação, né? Eram falhas que visivelmente não eram falhas de transporte, né? Não eram problemas ocasionados no transporte, enfim. Então, não estou dizendo que não exista, né? Mas os grandes fabricantes, os fabricantes sérios, os que são realmente preocupados com qualidade, dificilmente vai sair um módulo da linha de produção daquele fabricante com defeito, porque os módulos são testados um a um esse tipo de máquina que vocês estão vendo aí, tá? Então, quando um módulo se apresenta defeituoso, né, quase sempre é um problema de transporte, um problema de manuseio, né? Inclusive, uma das coisas que pode ser feita, né, quando você tem um projeto muito grande, você está comprando um lote muito grande de painéis de um determinado fabricante, você precisa contratar um laboratório como o nosso, né, ou outro laboratório que tenha essa máquina de eletroluminescência para fazer uma inspeção por amostragem, né, nesse lote de módulos que você está adquirindo, para constatar, né, que realmente aquele fabricante está enviando para você um módulo de boa qualidade, né. Nesse caso que vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem, a gente vê que as células são íntegras, né, não apresentam defeito, né. Depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse módulo, tá. A gente fez intencionalmente, né, nós danificamos intencionalmente esse módulo para verificar o que ocorreu, né, verificar aí o que ocorreu com as células. Eu vou mostrar as imagens aí para vocês.
tá? Essa aqui é a foto, né, do módulo, né, no teste de eletroluminescência, depois de células, né? Nós fizemos aí, nós andamos em cima do módulo, nós pulamos em cima desse módulo, né? Esse teste foi feito, inclusive foi feito a pedido do fabricante, né? Esse módulo é um módulo do tipo double glass, um módulo vidro-vidro. Nós queríamos justamente verificar, né, o quão resistente é um módulo double glass. A gente percebe aí que as células se apresentam aí com problemas, né? A gente vê nitidamente aqui a presença de microfissuras, tá? Mas para isso acontecer, esse módulo sofreu bastante. A gente pulou muito em cima dele, pisou muito nele, esse módulo foi muito maltratado. E mesmo assim, né, a gente percebe aí que apenas 3 ou 4 células foram danificadas, tá? E elas ocorreram principalmente no centro do painel, né? Na hora que a gente pisou no painel, ele envergou, né? E aí a parte central é que sofreu a maior flexão, tá? E é ali que as células se danificaram. A conclusão foi que o módulo Double Glass realmente ele tem uma durabilidade mecânica, né? Uma resistência mecânica superior, né, ao módulo standard, o que é totalmente compreensível, né? Já que você tem duas lâminas de vidro, né, frente e continuando aqui, ó, esse aqui foi um resultado do primeiro teste que nós fizemos, né? A gente passou por cima do módulo, mas o módulo estando inicialmente uma superfície plana, né? Então a gente pisou em cima das células, mas o módulo não envergou, tá? Então o que você vê aí é o resultado do antes e do depois, né? Desses módulos pisados nessa situação. Então você vê que não teve praticamente nenhum dano às células, né? Isso quer dizer que a gente pode pisar nos módulos? Não, né? Até tem que tomar cuidado com essas imagens e com essas informações que a gente mostra aqui, né? Esses testes foram feitos com o módulo Double Glass, tá? Se você pegar um módulo standard, que são os módulos comuns, que tem a moldura de alumínio, tem o backsheet traseiro, né? Que tem a parte traseira com plástico branco, esses módulos são muito mais sensíveis. Então, qualquer pisadinha, apoio que você faz, se você apoiar sua mão em cima do módulo durante a instalação, enfim, qualquer solicitação mecânica que esse módulo receba, né, pode já causar a trinca, né, causar a fissura das células, né, e a gente consegue enxergar isso através da eletroluminescência. Tá? Aqui é uma ampliação, né, daquela célula que se apresentou defeituosa, né, mas isso depois de a gente maltratar bastante esse módulo. Tá? Então, assim, qual que é a importância dessa imagem aqui, né? Qual que é a importância desse teste? Esse teste ele não é previsto hoje, ele não é exigido pela portaria do Inmetro, tá? Mas a gente utiliza esse teste no nosso laboratório como um apoio, né, como um auxílio ao teste de inspeção visual que é exigido pelo Inmetro. Tá? Quando a gente recebe um módulo para ser testado no nosso laboratório, esse módulo, de acordo com a portaria número 4 do INEP, ele passa por um teste de inspeção visual. Mas o olho humano não consegue detectar, né, esse tipo de anomalia. A gente não consegue saber, não consegue enxergar se aquela célula está defeituosa ou se o módulo tem algum defeito. A gente não consegue ver isso, né? A gente conseguiria ver se tem alguma trinca no vidro, mas esse tipo de problema é raro. Tá? Porém, né, com o teste de eletroluminescência, a gente consegue ver se tem células danificadas, células fissuradas, né? Houve um caso, por exemplo, né, de um fabricante que enviou o módulo para nós testarmos. Nós fizemos o teste do módulo, o módulo foi reprovado de acordo com os critérios do Inmetro. Mas por que ele foi reprovado? Né? A gente foi investigar, a gente fez a eletroluminescência desse módulo e constatou que havia células danificadas, né? E esse dano ocorreu provavelmente durante o transporte. Então, nós informamos ao cliente, nós informamos ao fabricante que aquele módulo não serviria para a certificação no Inmetro, ele teria que ser substituído, né? Nós tínhamos essa informação, nós tínhamos o que dizer para o cliente, né? Olha, esse módulo ele tem essas células danificadas, tá?
Então, esse é um teste bem importante aí da gente fazer quando a gente recebe um módulo. Isso aqui é uma câmera, isso que vocês estão vendo é uma câmera, é uma câmera fotográfica, né? Com uma adaptação, com uma lente especial. É possível também fazer o teste de eletroluminescência em campo. Tá? Você pode ir lá numa usina fotovoltaica, isso tem que ser feito à noite, no escuro, né? Ou você pode montar também uma tenda em volta do módulo, né? Para deixar escuro, né? Mas enfim, tem que ser feito com pouca luminosidade, né? Então esse módulo vai ser energizado, tem que ser levado uma fonte até a usina, e você consegue fotografar o módulo, você consegue realizar então o teste de eletroluminescência em campo. Tá? Aqui no Brasil ainda isso não vem sendo feito, mas em muitos países em que existe uma preocupação muito grande com o retorno econômico da usina, nos mínimos detalhes, né? O que se faz? Depois que a usina é construída, você vai à usina e faz o teste de eletroluminescência por amostragem, né, num certo número de painéis, para verificar se houve falhas durante o transporte, durante a instalação, né? Então, pode ser que alguns módulos sejam recusados, né? Pode ser que eles tenham que ser trocados, né? E como é que você fica sabendo disso? Fazendo teste de eletroluminescência em campo, tá? É um teste que ainda é raro no Brasil, não sei se ainda está sendo feito, né? Mas é um teste interessante aí para certificação de usinas, né? A gente não está falando aí da certificação do módulo, mas certificação da usina, para saber se a usina foi finalizada e foi entregue com integridade, né? Bom, passando aqui para um próximo teste, né? Esse aqui é um teste de curva IV. A curva IV é a curva de corrente e tensão do módulo fotovoltaico. Então, quem trabalha no setor solar já está bastante habituado com a curva IV, né? Eu vou mostrar ela aqui no próximo slide. O que essa máquina faz é emitir um flash de luz, tá? É uma luz especial, uma lâmpada especial com características especiais que reproduz o conteúdo espectral da luz solar. Tá? Então, esse flash ele ocorre durante alguns milissegundos. Tá? Então, esse módulo ele é iluminado como se ele estivesse sendo submetido à luz solar durante uma fração de tempo. Tá? Durante essa fração de tempo, a corrente e a tensão desse módulo são medidas. Né? Você pode ver que o módulo é conectado aqui, né? Os cabos do módulo são conectados a um equipamento. Então, durante a realização do flash, é feita a medição da corrente e da tensão. E aí, essas medições, né, os valores de corrente e tensão, são armazenados por um software que traça a curva de corrente e tensão do módulo. Então, esse é o principal teste que é exigido pelo Inmetro. É nesse teste que nós descobrimos qual é a corrente de curto-circuito, qual é a tensão do circuito aberto, qual é a potência de pico do módulo. Então, esse é o teste, é o principal teste elétrico que é feito no módulo fotovoltaico, quando ele é certificado aqui no Brasil e em outros países também. Tá? Aqui a gente vê o Daniel operando aí a máquina, né? Fazendo a aquisição da curva IV. Tá? Curva IV é essa curva que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É a curva, essa curva azulzinha aqui, né? A curva que relaciona a corrente e a tensão do módulo fotovoltaico. Tá? Depois, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem um artigo meu no canal Solar que fala sobre a curva IV, tá? Vocês podem depois dar uma olhadinha nesse artigo. Então, essa curva ela tem que ser exatamente como você está vendo aí. Ela tem que ser reta no início, depois ela tem uma curvadinha aqui, né? Dá uma curvadinha, depois ela desce aqui, fica mais ou menos reta no final, né? E depois encontra aqui o eixo X, né? O eixo horizontal. Ela tem que ser bonitinha, do jeito que você está vendo aí. Então, o módulo solar íntegro, ele vai apresentar uma curva exatamente como essa que você está vendo aí. E dessa curva a gente extrai três informações. A gente extrai aqui o valor da corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima que o módulo pode fornecer. A gente extrai aqui a tensão de circuito aberto, que é a tensão máxima que o módulo pode fornecer. E no joelho, bem no joelho aqui da curva, a gente extrai o valor da potência de pico, né, a potência máxima desse módulo, né, que é o produto da corrente
e da tensão apresentados, né, nesse ponto aqui. Tá? Então é daqui que saem as especificações, é daqui que eu vou poder dizer se aquele módulo é um módulo de 300, de 400, 450, né? É dessa curva que sai a informação elétrica, né, que vai ser constatada, né, que vai ser certificada para o Inmetro. Tá? Então esse é um teste importantíssimo que é feito no laboratório. Se o módulo estiver quebrado, se ele estiver com algum problema, essa curva vai apresentar irregularidades. Tá? Então, também essa curva é usada na prática, né, em campo, né, para detectar defeitos nos módulos. Né? Isso que você está vendo aí é um traçador de curva portátil. Tá? Ele faz quase a mesma coisa que essa máquina nossa faz. Né? Aqui a gente está mostrando, né, nesse slide anterior aqui, a gente mostrou uma máquina para teste de curva IV em laboratório. Essa máquina reproduz o Sol e mede a curva IV. Né? Esse instrumento que eu estou mostrando para vocês aqui é um traçador de curva portátil. Que ele não tem o flash de luz, mas aqui você tem o Sol. Você está no campo, aqui você tem o módulo iluminado pelo Sol. Então, você conecta esse traçador ao módulo ou aos strings, né? E esse traçador mede, então, a tensão e a corrente dos módulos. Né? Ele aplica um pulso de corrente no módulo, né? E simultaneamente mede a tensão. Dali ele extrai a curva IV. Então, esse instrumento é importantíssimo para você fazer a aquisição das curvas IV, né? Das curvas de corrente e tensão, dos strings das usinas fotovoltaicas. Né? Se você constatar no teste, né, que tem um módulo ou que tem um string, né, tem uma curva IV não ideal, né, uma curva que não é bonita, como essa que você está vendo aqui, né, se a curva apresentar qualquer tipo de irregularidade, você sabe que tem ali um problema, né, tem ali algum painel ou alguns painéis que precisam ser substituídos. Né. E dessa curva também você obtém, né, desse instrumento aqui, você obtém aqui a corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto, no string. Tá? Então, é um dos testes, né, que se faz durante o comissionamento de uma usina fotovoltaica. Tá? Então, esse é um traçador de curva portátil. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra máquina, né, um outro equipamento, que é usado também em atendimento à portaria 4 de metro. Tá? Essa aqui é uma fonte de alta tensão, tá? Que aplica uma tensão muito alta aos terminais do módulo, tá? E mede a resistência ôhmica desse módulo, tá? Com essa alta tensão aplicada. Então, esse equipamento é um megômetro, tá? Um megômetro de alta tensão, tá? Para fazer o teste de isolação dos módulos fotovoltaicos. Esse teste é feito primeiramente em ambiente seco, depois ele é feito em ambiente úmido. Tá? O que vocês estão vendo aí é uma piscina, né? Uma piscina que a gente pode até usar no verão aí para se divertir, né? Mas essa piscina é usada para mergulhar o módulo, tá? A gente mergulha o módulo, mede a resistividade dessa água, tá? E faz o teste de isolação em ambiente úmido, tá? Depois o Daniel vai passar para vocês mais detalhes aí desse teste, de como ele é feito, né? Vocês vão poder fazer perguntas também ao final do webinário. Aquela máquina que vocês veem no fundo ali, tá? É uma máquina usada para fazer um teste do módulo em ambiente salino, tá? Uma máquina de salt spray. Tá? Então você consegue simular ali um ambiente de salinidade, né? Para fazer também testes de isolação desse módulo. Tá? Na sequência aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essas são duas máquinas que nós estamos instalando agora, elas não entraram em funcionamento ainda no nosso laboratório. Tá? Essa máquina que aparece aqui na parte de cima, tá? É a máquina de ciclo térmico, né? A câmara climática. Tá? Essa máquina esquenta os módulos e refrigera os módulos, tá? Para fazer um teste. Né? Um dos testes que são previstos na norma IEC internacional é o teste. Você precisa submeter o módulo fotovoltaico a 200 ciclos de congelamento e aquecimento em temperaturas altíssimas e baixíssimas, tá? E esse módulo
vai ser testado, né? A degradação desse módulo com esse ciclo térmico vai ser verificado ao final, tá? Então, todos os módulos do mercado internacional passam por esse teste, né? No Brasil, a gente até então não tinha esse teste disponível, né? Assim que essas máquinas entrarem em operação, o nosso laboratório vai oferecer para o mercado também esse tipo de teste. E a máquina que vocês estão vendo aqui embaixo, né, é muito parecida, né, é uma câmera climática também, mas essa câmera é usada para fazer um teste que a gente chama de damp heat, é um teste de aquecimento em ambiente úmido. Tá? Então essa máquina reproduz ali um ambiente úmido em alta temperatura, também é um dos testes existentes aí na norma internacional. Tá? Eu escrevi um artigo sobre isso no canal Solar. Não é um artigo exatamente sobre os testes, mas é um artigo onde eu abordo a questão da degradação dos módulos em locais quentes e úmidos, né? E uma das formas de você comparar diferentes módulos de diferentes fabricantes, diferentes modelos, né? Comparar a resistência desses módulos a ambientes agressivos, né? Ambientes quentes e úmidos, é fazendo esses testes, né? Então aqui a gente tem a descrição do que é o teste Damp Heat, né? Nesse teste, o módulo é submetido a 1.000 horas, tá? Ele fica durante 1.000 horas dentro da câmara, uma temperatura de 85 graus, e uma umidade relativa também de 85%. Tá? Ele fica por 1.000 horas nessa câmara, e depois dessas 1.000 horas, a gente mede a degradação desse módulo. A gente analisa o que esse módulo sofreu, tá? Para verificar aí o que acontece com ele. E a partir desse teste, né, a gente consegue uma estimativa da vida útil desse módulo. Tá? Então é assim que os fabricantes dizem que o módulo dura 25, 30 anos, né? É submetendo os módulos a esse tipo de teste. O segundo teste, né, o thermal cycling, que é daquela primeira máquina que eu mostrei, né, a gente tem aqui a descrição dele, né, então esse teste é uma sequência de 200 ciclos, né, cada ciclo com duração de 6 horas. Em cada ciclo, o módulo é submetido a uma temperatura extrema de 85 graus, uma temperatura mínima de menos 40 graus. Então, o módulo ele é literalmente congelado e assado 200 vezes, né, em ciclos de 6 horas. Então, é um estresse muito grande que é produzido no módulo, né, para realmente testar a durabilidade desse produto. Tá? Essas máquinas em breve vão entrar em operação no nosso laboratório. Na sequência aqui, outras máquinas que a gente também está colocando em operação agora. A primeira que vocês veem aqui é uma máquina simples, né? É um eletroímã aqui que segura uma bola, uma esfera metálica. Quando você libera o eletroímã, você desliga, essa bola cai, né? Tem um laser que mostra onde que é o local da queda, né? A gente consegue fazer um teste de impacto no vidro do módulo. Tá? Então, ele é feito com 3 esferas, com massas diferentes. Tá? Consegue ver o que acontece aí. Nesse teste que está na foto aí, não aconteceu nada. Não aconteceu nenhum arranhão, nada, né, no vidro desse módulo aí. Então, esse é um dos testes também que a gente vai oferecer em breve no nosso laboratório. Esse outro teste aí, eu não tenho a foto da máquina, mas é uma máquina muito simples, né? É um pêndulo, tá? Esse pêndulo, né, é um fio, né, um tirante, né, que suporta esse pêndulo aí, esse peão aí que você está vendo aí, que literalmente dá uma porrada no vidro do módulo, né, para ver o que vai acontecer, né? Claro que tudo isso aí não é só, né, não é tão simples assim. Tudo isso é medido, tem o peso certo, a velocidade certa, existe norma, né? Tudo isso aí tá previsto aí na norma IEC internacional. Essa terceira foto que aparece aí, do lado direito, é uma máquina que produz bolinhas de granizo. Tá? Então, essa máquina congela eu não sei ainda como que ela funciona, a gente não colocou em operação ainda, mas o objetivo dela é produzir bolas de granizo, tá? E ejetar essas bolas, né? E provocar um impacto no vidro do módulo. Tá? Então, essas máquinas fazem os testes mecânicos. Né? A última máquina de teste mecânico, que a gente também está colocando em operação ainda, é a máquina que a gente chama de mechanical load, né? O teste de carga mecânica. Vocês podem ver que tem ali ventosas. Essas ventosas grudam no vidro do módulo,
tá? E depois provoca uma sequência de torções, né? Tem uma sequência aí já programada, né? Esse módulo é literalmente chacoalhado, torcido, né? Ele é bem estressado, né? É um teste de estresse mecânico para ver o que acontece com o vidro, com as células, né? Mais um teste de durabilidade do produto, tá? E no final, deixa eu ver o que tem no final aqui, tá? Acho que acabou. Os meus slides vão até o número 30, tá? Bom, então essas são as máquinas, né, que nós temos disponíveis no laboratório. Algumas já em operação, outras ainda entrando em operação. Convido vocês aí, quem tiver interesse futuramente, conhecer o laboratório. Convido vocês a participar do nosso curso de especialização, também dos nossos cursos de extensão em energia solar fotovoltaica, tá? Depois visitem o nosso site, né, o lesf.com.br, onde eu vou disponibilizar esse material. E eu passo agora a palavra ao Daniel Mesquita, o Daniel, parte do meu grupo de pesquisa, e vai poder explicar para vocês um pouco mais de detalhes aí, como é que são feitos os testes em atendimento ao Inmetro, em atendimento à norma internacional IEC, tá? No final, eu fico à disposição aí para responder perguntas aí de vocês. Então, enquanto é isso, Daniel, está com você aí a palavra. Bom, nesse começo de noite, obrigado pela palavra. Me apresentando, sou Daniel Mesquita, engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal do Pará, e hoje estou no programa de mestrado, orientado pelo professor Vilalvo, com a linha de pesquisa voltada para procedimentos de qualificação e caracterização e certificação de módulos fotovoltaicos. E junto com a pesquisa, a gente está tocando as certificações de módulo fotovoltaico no LESF, tá? Que é o nosso laboratório de certificação de módulos. Vou abrir aqui a minha apresentação para vocês, só um minutinho. A gente consegue ver sua tela aí, viu, Daniel? Se você quiser colocar no modo de apresentação, né? Tela cheia, isso. Isso, acho que está entrando aí. Foi? Tá. Tá. Não, ela saiu do modo de apresentar. Opa, agora foi. Pode Foi, né? mandar ver. Tá bom. Acho que está um pouquinho lento aqui. Fechou. Pode falar, Daniel, que a gente está conseguindo enxergar. Agora, né? Não sei se deu algum probleminha aí. Então, fechou. Deixa eu só voltar para a página. Sem problemas. Pois ao vivo tem dessas coisas aí, tá? É até bom às vezes acontecer aí que o pessoal fica meio fica desconfiado, né? Acho que é uma gravação. Não é não, viu, pessoal? É tudo ao vivo aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá. Bom, enquanto não abre, eu vou abrir aqui no PDF e eu vou continuando a apresentação, tá bom? Então, aqui no Brasil, a gente precisa, para comercializar os módulos fotovoltaicos e os módulos fotovoltaicos serem conectados à rede elétrica, eles precisam ser certificados pelo Inmetro. E o Inmetro se utiliza da portaria 04 de 2011 para isso, que são os requisitos de avaliação da conformidade para sistemas e equipamentos de energia fotovoltaica. Então, nessa portaria do Inmetro, estabelece sequências de testes para todos os equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico. Então, lá tem procedimentos de teste necessários para inversores, para módulos fotovoltaicos, para baterias. Então, você consegue encontrar todos os processos de certificação necessários para isso. Existem normas internacionais que o Inmetro se baseia, como a IEC 61215,
que é para qualificação de projetos e homologação de módulos fotovoltaicos, tá? Mas mesmo o módulo já sendo certificado internacionalmente, para ele ser comercializado aqui, como eu falei, ele precisa da certificação do Inmetro. Essa daqui é a sequência de testes que o Inmetro estabelece. Como a gente vai ver mais para frente, a IEC exige diversos outros testes. Ela exige uma sequência de 18 testes. Porém, o Inmetro, ele optou, baseando na IEC 61215, por exigir a sua certificação somente esses 4 testes. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os 4 testes. O professor Marcelo já introduziu vocês ao laboratório, já mostrou as máquinas que nós temos para fazer esses testes. E, como ele mostrou também, temos até máquinas para fazer testes a mais que não são necessários para a certificação do Inmetro, mas que são necessários para garantir uma qualidade e uma segurança do módulo fotovoltaico durante sua vida útil, né, prometida pelo fabricante. Normalmente varia de 25 a 30 anos. Então, para a gente fazer essa sequência de testes, o fabricante, o fornecedor, ele envia para a gente 2 amostras, tá? O que acontece normalmente? Durante a fabricação do módulo fotovoltaico, a gente não encontra um módulo completamente idêntico ao outro. Então, sempre vai ter uma variação das suas características elétricas. Tá? Então, vai ter um módulo, por exemplo, que vai ter 397 watts, vai ter outro módulo que vai ter 401 watts, isso tudo no mesmo lote de produção. Então, o fabricante ele tem uma família de módulos fotovoltaicos e nessa família ele tem diversos modelos, ou seja, tem diversas linhas de potência. Então, é comum a gente encontrar um datasheet com módulos de potência 395, potência 400 watts, potência de 405 watts. Então, por que eles fazem isso? Para ter a flexibilidade de, no final da fabricação dos módulos, eles medirem, né, as suas características elétricas e determinar onde aquele módulo, em que modelo de potência aquele módulo vai se enquadrar. Tá bom? Então, por modelo, eles precisam enviar 2 amostras para a gente certificar se aquele modelo está realmente fornecendo as características elétricas que foram estabelecidas pelo fabricante. Então, primeiramente, ele vai passar por um tratamento prévio, né, que é um tratamento de estabilização do módulo fotovoltaico, onde ele é exposto a uma irradiância de 5 kWh por metro quadrado. Essa irradiância, ela pode ser o módulo pode ser exposto tanto à irradiância luz natural, ou seja, a luz solar, e a gente fazendo a medição através do piranômetro, ou a luz simulada, no equipamento no interior do laboratório. Nós preferimos fazer a luz solar, tá bom? Por que precisa passar por esse processo de estabilização? O módulo fotovoltaico, nas suas primeiras horas de exposição à luz solar, ele sofre um efeito de degradação. O nome desse efeito é o efeito Meade, tá? Que é o efeito de degradação induzida pela luz. Então, o módulo tende a perder um pouquinho degradar um pouquinho, tá? Para depois ele se estabilizar na potência nominal dele. Então, após esse processo de estabilização, é que a gente começa realmente a sequência dos 4 testes para a caracterização elétrica desse módulo e certificação do Inmetro. Primeiro, a gente passa pelo processo de inspeção visual. A inspeção visual ele exige que tenha uma iluminação de pelo menos 1000 lux, focado no módulo para a gente detectar qualquer tipo de defeito visual, seja delaminação, seja
bolhas, seja célula tocando uma na outra, células desalinhadas que estão tocando uma na outra ou na estrutura, células rachadas, tá? Mas existem defeitos que são complicados de observar a olho nu, mesmo com a intensidade luminosa de 1000 lux. Por isso que a gente tem a máquina de teste de eletroluminescência, como o professor Marcelo já mostrou para vocês. Essa máquina é como se a gente conseguisse obter um raio-x do módulo, né? Existem fissuras, rachaduras ou, vamos dizer, falhas na impressão da grade metálica da célula que não são vistas a olho nu, ou uma célula mais degradada do que as outras, que provavelmente futuramente vai causar um ponto quente, tá? Que a gente não consegue observar isso a olho nu. Então, é essencial, tá, para a gente realmente determinar que o módulo está em boas condições, não tem qualquer defeito que futuramente, em condições de operação, né, climáticas adversas, ele não vá degradar com uma velocidade maior do que é o natural, tá bom? Após o teste de inspeção visual, a gente tem um teste de determinação de máxima potência, onde a gente consegue obter a curva IV do módulo, como o professor Marcelo já mostrou, uma ilustração de uma curva IV e uma curva PV, tá? Então, é nesse teste que a gente vai realmente obter todas as características elétricas do módulo fotovoltaico. Então, aqui a gente vai conseguir determinar se realmente as características fornecidas pelo fabricante de tensão de circuito aberto, tensão de máxima potência, potência máxima, corrente de curto-circuito, corrente de potência máxima, se esses valores realmente vão coincidir com os valores determinados no datasheet, na folha de dados grudado na traseira do módulo, tá bom? Então, através do teste de flash, que a gente emite uma irradiância pulsada de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura de 25 graus Celsius, a gente consegue obter os seus valores elétricos e determinar se está condizente ou não com o estabelecido pelo fabricante. Um requisito para esse modo, para esse teste, é que a variação a variação de potência máxima dele pode ser menos 5% ou até mais de 10% do que o que está determinado na folha de dados do fabricante, tá bom? Essas características que eu estou falando, os requisitos de aprovação, são do Inmetro, tá, pessoal? Aqui tem um teste de isolamento elétrico. O professor também já mostrou a máquina que a gente... Nesse teste, a gente tem duas etapas. A primeira etapa, etapa de 1 minuto, onde a gente pega também na folha de dados que está colada atrás do módulo, ou então no seu datasheet, no seu catálogo, a gente consegue, todos esses dados que a gente precisa, a gente consegue obter lá. Então, a gente vai atrás da tensão máxima suportável de sistema do módulo fotovoltaico, tá? Então, se for, por exemplo, um módulo que a tensão seja de 1500 volts, a gente o primeiro teste é aplicar 1500 volts mais 2 vezes essa tensão. Então, é 1000 volts mais 2 vezes a tensão máxima suportável pelo módulo. Então, é 1500 vezes 2, 3000, mais 1000, 4000 volts. Então, a gente aplica 4000 volts durante 1 minuto no módulo e medindo a sua resistência, tá? Então, o módulo ele não pode apresentar uma resistência menor do que 40 megaohm a cada metro quadrado dele, tá certo? Para a gente chegar nesse nível de tensão, a gente não pode ultrapassar, né, essa rampa de subida da tensão, não pode ultrapassar 500 volts por segundo.
Então, a gente tem que setar todos esses parâmetros. Na máquina a gente consegue setar os parâmetros de tensão, os limites mínimos de resistência que o módulo precisa alcançar, e a máquina afere a resistência do módulo para a gente. Já na segunda etapa do teste, a gente aplica a tensão máxima suportável pelo módulo. Então, se for 1.500, a gente vai aplicar 1.500 volts no módulo durante 2 minutos. E o requisito é o mesmo, ter uma resistência de pelo menos 40 mega-ohm a cada metro quadrado. Após o teste de isolamento elétrico, como a gente notou lá na sequência estabelecida, o módulo fica de controle e apenas um módulo do modelo, uma das amostras, vai passar pelo teste de resistência de isolamento em condições de umidade. A gente coloca o módulo em uma banheira, a gente curto-circuita os terminais do módulo. Os terminais do módulo eles vão ser conectados no terminal positivo da fonte e o terminal negativo da fonte vai ser conectado na estrutura metálica do módulo. Essa solução, onde o módulo vai estar na banheira, ela precisa ter uma resistência uma resistividade de até 3.500 ohms por centímetro, tá bom? E está numa temperatura na faixa de 22 graus Celsius, podendo variar para mais ou para menos 3 graus. Isso tudo a gente precisa estar controlando, aferindo durante cada teste, tá certo, pessoal? E o teste é a aplicação da tensão máxima suportável do módulo, ou se a tensão máxima suportável pelo módulo for menor do que 500 volts, a gente aplica 500 volts, assim como no caso anterior do teste de isolamento elétrico. Mas hoje em dia, a maioria dos módulos, eles apresentam tensão suportável de sistema máxima de 1.000 ou 1.500 volts, tá bom? E o requisito de aprovação desse teste é o mesmo no teste de isolamento elétrico. A resistência do módulo precisa ser maior do que 40 mega-ohm a cada metro quadrado. Após todos esses testes, deixa eu voltar lá para vocês observarem melhor. São os parâmetros elétricos que a máquina dá, né, no teste de flash, de determinação de máxima potência. Esses são os parâmetros elétricos que a máquina fornece para a gente. Além das características de corrente, de tensão, de potência, ela já dá para a gente também a eficiência do módulo e ela dá para a gente a resistência em série e a resistência shunt, que é a resistência paralela. Então, a gente tendo a eficiência do módulo, a gente consegue determinar em que nível, em que classe, né, de eficiência o módulo se enquadra. O Inmetro, ele determina uma tabela diferente para os módulos da tecnologia de silício cristalino e os módulos da tecnologia de filme fino. Natural, porque algumas tecnologias de filme fino, hoje em dia existem tecnologias de filme fino que já são comparáveis à tecnologia de silício cristalino, porém, a maioria fornece uma eficiência menor do que os módulos de silício cristalino. A gente consegue observar aqui que também essas classes de eficiência precisam ser atualizadas, né? As tecnologias, o processo de fabricação foi se desenvolvendo com o tempo e existem módulos hoje em dia que fornecem mais de 20% de eficiência. Então, a gente precisa atualizar, né, essa classificação de eficiência energética dos módulos fotovoltaicos. Todo módulo ele precisa, né, ter no seu corpo fixado essa etiqueta, né? É a etiqueta do Inmetro, né? Etiqueta nacional de controle. Então, a gente precisa colocar nessa etiqueta todos esses dados que vocês observam na tabela.
No item 1, a gente indica o fornecedor, a marca, coloca logo ou nome, né? Indica o modelo logo embaixo. Então, não é a família, né? Porque na família a gente pode ter diversas potências. A gente coloca o modelo que determina também a potência do módulo. Em seguida, a gente mostra em que classe de eficiência esse módulo se enquadra e logo abaixo a gente mostra a eficiência em forma numérica para vocês. Daí, em seguida, temos a indicação da área do módulo, né, da produção energética. Essa produção energética é só um cálculo muito superficial de quanto esse módulo pode fornecer por mês, tá bom? Então, é uma equação fornecida na norma para efeito de comparação entre módulos, tá? Mas não indica que esse módulo, esse modelo, vai realmente entregar essa produção de energia para vocês mensalmente. Até porque o mesmo módulo pode entregar diferentes níveis de energia de acordo com a localidade, de acordo com o local onde ele está instalado, né, a orientação, a inclinação. Então, tem diversos fatores que a gente precisa analisar para realmente determinar qual é a média de energia de geração que aquele módulo vai ter durante o mês. Tá? E, por fim, a gente indica a potência do módulo. Como a gente já mostrou, tem algumas informações que já estão da ENSE, mas tem outras que não, mas que precisam ter, no mínimo, o fabricante precisa etiquetar o módulo com as suas informações, e essas informações precisam ter, no mínimo, esses dados, né? O modelo do módulo, o número de série, a sua potência, seus valores de tensão de circuito aberto, de máxima potência, seus valores de corrente, circuito aberto, corrente de máxima potência. Então, esses valores elétricos, pelo menos os valores elétricos, precisam estar constados em alguma etiqueta no módulo fotovoltaico. Então, como eu já citei anteriormente, os critérios para aprovação e o módulo ser certificado. O módulo ele é considerado aprovado quando as duas amostras a gente não encontra nenhum defeito visual, como eu citei, delaminação, bolha no módulo, corrosão, na identificação de corrosão de alguma parte ativa do módulo, avaria na estrutura do módulo. Então, esses defeitos visuais, se a gente identificar algum, o módulo já está reprovado ali mesmo no teste de inspeção visual. Caso o módulo esteja de acordo, a gente não encontre nenhum defeito visual, a gente passa para o teste de máxima potência e determina se o módulo se a potência do módulo está dentro da faixa estabelecida pelo Inmetro, que é de menos 5% até 10% ou mais. Tá bom? E, em seguida, a gente determina os requisitos do teste de isolamento elétrico e o teste de corrente de fluxo com umidade, que é o módulo apresentar uma resistência maior do que 40 megaohm a cada metro quadrado. Por que é importante esse teste de isolamento? Porque esse teste identifica se o módulo ele tem alguma fuga de corrente, alguma falha no seu isolamento elétrico, que acarretaria também na sua degradação acelerada no momento de que ele estivesse em operação. Tá? Aqui, como eu citei anteriormente, o Inmetro ele se baseia na norma internacional 61215 para fazer sua sequência de testes. Como a gente consegue perceber, o Inmetro ele só segue esses testes iniciais aqui. Mas a IEC 61215 ela estabelece 18 testes, né, divididos em subsequências, ou seja, inicialmente a gente precisa de 10 amostras, ou seja, 10 módulos fotovoltaicos,
que vão passar por todos os testes iniciais aqui de inspeção visual, a estabilização, né, o desempenho STC, o teste de isolamento, o de corrente de fogo com umidade. Em seguida, eles vão ser divididos em subsequências para serem elaborados testes que realmente vão constatar se aquele modelo ele está de acordo com o que o fabricante determinou e se ele tem qualidade, apresenta qualidade e segurança, né, para operar em condições adversas durante aquele período de garantia do fabricante. Então, ele passa por testes de estresse mecânico, né, como, por exemplo, a teste de resistência à carga mecânica, a resistência a granizo, passa por testes de estresse elétrico e teste de estresse térmico, como aqui, né, o teste de ciclo térmico, teste de calor úmido, o teste de umidade e congelamento. Então, na IEC, realmente o módulo passa por estresses, que vão determinar a sua qualidade e, em seguida, a gente, no final dessas subsequências de testes, os módulos, as amostras, são novamente testadas nas suas condições elétricas para ver se o módulo não apresentou nenhuma degradação durante esses testes de estresse. Na IEC 61215, ela determina, aqui na medição inicial das características elétricas, que o módulo ele precisa ter uma potência igual ou maior determinada pelo fabricante, tá? Diferente já do método que determina que pode ter uma variação de menos 5% até mais 10%, na IEC ela fala que a medição inicial elétrica, das condições elétricas, a potência apresentada tem que ser igual ou maior à fornecida pelo fabricante. Já os valores de tensão de circuito aberto tem que ser igual ou menor, porque é o valor de tensão de circuito aberto que a gente vai determinar o limite de tensão, né, que os nossos sistemas que compõem o nosso sistema fotovoltaico, os nossos componentes que compõem o sistema fotovoltaico, vão precisar suportar. Então, a tensão de circuito aberto ela precisa ser igual ou menor à fornecida pelo fabricante, e a corrente de curto-circuito também tem que ser igual ou menor fornecida pelo fabricante, tá bom? E após todos os testes de estresse, nas medições finais, aí sim as condições elétricas podem ter uma perda de desempenho. E essa perda de desempenho pode chegar em até menos 5% da potência inicial, tá? Não pode ultrapassar isso. E a gente tem algumas condições desses testes, tá? Mas eu vou deixar essa parte para as perguntas, se alguém realmente tiver alguma dúvida e algum teste específico, pode abordar com mais detalhes sobre esse teste. Então, eu agradeço ao Canal Solar pela oportunidade, agradeço ao professor Marcelo também, e estamos aqui à disposição para perguntas. Show, maravilha. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor Marcelo, também. A gente, né, pela apresentação de vocês, a gente recebeu bastante pergunta aqui, tá? Então, não tem folga aí. Professor Marcelo, se puder, se estiver por aí, né, dá um alô, né? Se puder ligar a câmera aí também. Né, Opa, pessoal, tudo bem? Mas vamos lá. Aqui. A primeira pergunta aqui que tem aqui, eu vou mandar para vocês aí, vocês dois aí se organizem, né? Se alguém quiser complementar o outro, fica à vontade também, né?
mas a primeira pergunta aqui do Cássio, né, ele está perguntando aqui quais são as características de alimentação para se fazer o teste, né, de eletroluminescência em campo, né? Tem alguma coisa específica? Vocês podem comentar aí, por favor? Sim, é uma fonte, né, de alta tensão, né? Se você vai eletrificar uma sequência de módulos, né? Então você precisa ter uma fonte com a tensão necessária para energizar esses módulos, tá? Então, sim, é uma fonte específica. O Daniel tem algum detalhe aí para acrescentar, Daniel? Não, a gente só precisa de uma câmera também com uma lente, né, específica para coletar os raios infravermelhos que o módulo vai emitir quando a gente conectar ele na fonte de tensão DC. Quando você compra, essa câmera ela é fornecida, né, já pronta para você fazer o teste. Tem um fornecedor aqui no Brasil que fornece, uma empresa que se chama Omni, OMI-NI. Eles fornecem esse kit, então a câmera já vem adaptada com a lente para infravermelho, eles já fornecem junto a fonte que você precisa, né? Então é um equipamento específico, né? Não é qualquer fonte, tá? Alguma Aproveitando dúvida? aí o gancho, não, acho que ficou bem respondido aí. Bom, só lembrando aí, pessoal, as perguntas elas estão sendo lidas, né, a partir aí do momento que vocês coloquem ela no chat, tá? Tá crescendo a lista aqui, né? Então vamos continuar. Aproveitando esse gancho aí para vocês, né? Como é que a pergunta aqui me perdi aqui, eu acho que foi do Pedro Santos aqui. Ele está perguntando sobre esses testes em campo também com a eletroluminescência, né? Se o laboratório da Unicamp tem essa capacidade de fazer esse teste e se vocês têm aí alguma coisa por norma ou boa prática, né? Em termos aí de percentual aí de teste aí quando é feita a amostragem, tá? A gente hoje não está fazendo esse teste, tá? A gente não tem ainda esse equipamento disponível. Por norma, não sei dizer exatamente se tem uma norma para isso, né? Existe uma norma para comissionamento, né? Mas para esse teste específico de eletroluminescência, eu não me recordo agora se a norma prevê alguma coisa, né? Mas com certeza você não vai testar todos os strings de uma usina, é impossível isso. Você vai fazer uma amostragem, né? Isso aí é exigido, veja bem, né? É diferente quando você pega a norma de comissionamento, né? Você tem lá uma sequência de testes, tem uma amostragem mínima, aí são testes de segurança, né? Nesse caso, normalmente esse teste de eletroluminescência ele é solicitado, né, pelo cliente final como uma verificação do estado do sistema para questão de garantia, enfim, né? Então não precisa de uma norma exigir, né? Você tem que testar 10% ou 1% ou 0,5%. Isso fica a critério do cliente, fica a critério de quem está solicitando esse teste, né? Então, não sei se eu respondi exatamente aí a pergunta aí, mas creio que não existe uma quantidade, né, exata, né? Existem normas. É isso mesmo, professor. A gente basicamente realiza esses testes quando a gente, através do monitoramento, né, identifica algum string que está gerando menos que as outras, por exemplo, e a gente vai lá e realiza o teste nos módulos daquela string, por exemplo. Não é como comissionamento, que existe uma norma, que determina uma porcentagem mínima, né, do sistema que precisa ser comissionado. Já o teste de eletroluminescência em campo não tem uma norma que determina qual é a porcentagem mínima que precisa ser testada do sistema, mas a gente se utiliza realmente do monitoramento e vê se tem alguma string que está gerando diferente das outras, alguma estranheza, e vai lá e efetua o teste. Legal, não, ficou bem respondido sim.
Tem uma pergunta aqui do Carlos Fontinelli, ele está perguntando qual que é o tipo de módulo fotovoltaico adequado para instalação nas edificações em Manaus, né, tendo em vista aí a temperatura e a umidade elevadas. Tá. Bom, essa é uma questão um tanto polêmica, porque nós fizemos um artigo, né? Eu apresentei um artigo no canal Solar, esse que eu mencionei durante a apresentação, justamente abordando, né, o desempenho dos módulos em locais quentes e úmidos. Naquela época, quando eu escrevi o artigo, eu me baseei num determinado fabricante, busquei as folhas de dados desse fabricante, busquei os termos de garantia desse fabricante, né? E ali ficava evidente que somente o módulo Double Glass daquele fabricante seria capaz de atender, né? Seria capaz de funcionar, ou melhor dizendo, estaria dentro das condições de garantia daquele fabricante, né? Porém, existem outros fabricantes que afirmam que o seu módulo com backsheet, o módulo convencional, passa, né, atende essas mesmas condições, né, de locais quentes e úmidos, tá? Então fica uma dúvida aí, né? Um fabricante diz uma coisa, o outro diz outra. Então, o que é recomendado, né, para o consumidor no meio dessa briga, né? Solicitar ao fabricante, né, as suas condições de garantia, tá? Verificar as folhas de dados desse módulo. Pode ser, não vejo nenhum problema no módulo standard poder trabalhar em um local quente e úmido, desde que o fabricante afirme que é possível, né? Bom, aí vem uma outra questão, né? O fabricante afirma, mas será que é verdade? Então, a gente acaba voltando no início, né? Então, é uma pergunta realmente difícil de responder, tá? Depois que eu apresentei aquele webinário, né, eu fui contatado por uma dessas empresas que veio me dizer, não, olha, o nosso módulo standard, ele funciona. Eu até acredito, é um grande fabricante, um dos líderes mundiais, não vou falar o nome aqui, né? Ele veio me dizer, não, ó, apesar de você ter falado no seu webinário que somente o módulo Double Glass, né, poderia atender o clima de Manaus, o nosso módulo Standard atende sim. Então essa é uma questão, ele está dizendo, né? Então é bem complexa essa questão aí, tá? Então assim, o consumidor tem que se basear nos dados, tem que se basear nas informações, tá? E exigir, né? Exigir que o módulo realmente desempenhe, né, aquilo que está prometido no folha de dados e nos termos de garantia, tá? Mas é uma questão bem complexa mesmo. Não sei se o Daniel quer acrescentar alguma coisa aí. O que eu, minha opinião é que realmente os modos standard, os modos tradicionais, né, eles realmente sofrem mais, o seu backsheet, ele sofre com o aumento da temperatura, com as condições adversas, né, climáticas. Então, já diferentemente do double glass, que tem vidro na frente e vidro atrás. Mas o que eu costumo dizer é que, procurando por fabricantes de boa qualidade, né, que tem histórico de fornecer bons produtos, esse fabricante com certeza vai se utilizar de backsheet, né, materiais para a fabricação do seu backsheet, e de qualidade e que vão suportar, assim como o módulo Double Glass, vão conseguir suportar condições de temperaturas mais elevadas como o de Manaus. A questão do módulo standard ser mais delicado para essas operações são por causa de fabricantes que entregam módulos com backsheet com material de baixa qualidade, e esse material acaba se degradando mais rápido do que o esperado. Show de bola. Ana, até corroborando aí, essa é uma pergunta bem frequente aí, todas as semanas a gente recebe alguma coisa desse tipo, né, nos cursos que a gente apresenta, inclusive lá quando eu participo com o professor Marcelo na Unicamp também, né, bem questionado, né, sempre, e corroborando com a resposta do professor Marcelo e do Daniel, né, sempre que vocês compararem as condições, sejam elas climáticas, qualquer condição de instalação, né, que não esteja previsto nos catálogos, nos manuais, né, e
fabricante dá o parecer deles, né, dizendo que não tem problema, né, documentem isso, né, para que as palavras não, né, não fiquem depois aí somente em uma coisa informal entre você e aquele fabricante que possui aquele produto aí, tá? Mas é bem isso, não, utilizar fora das especificações, né, não faz sentido nenhum. Tem uma outra pergunta interessante aqui do Alexandre Marani, né? Não, essa daí é que a gente acabou de ler, desculpa aqui que tô, tô apanhando um pouquinho aqui das listas de perguntas, né? Mas aqui tem uma pergunta sobre a eletroluminescência ainda, eu não sei, eu não conheço esse equipamento aqui que foi levantado, né, pelo Carlos, né, se é possível substituir, desculpa, Carlos não, Daniel Couto, se é possível substituir a máquina de eletroluminescência por uma câmera EL teste. Não sei se vocês conhecem esse equipamento e se é possível fazer isso. Eu acho que a gente está falando daquela câmera que a gente mostrou ali, né? Que é a câmera de teste de EL, né? Que significa eletroluminescência. Exatamente o que a gente falou durante a apresentação. Então tá, então respondido aí, pode ser utilizado, né? Tem uma pergunta aqui também, de novo do Daniel Couto, né? Qual é o fornecedor no Brasil para câmera EL, né? Se tem algum fornecedor no Brasil, qual seria? Então, a única empresa que eu sei que está fornecendo isso aqui, não conheço outra, tá? É a Omni. É OMINI. Deixa eu ver se é isso mesmo. Como escreve Omni? Omni. Não sei se tem um H no meio aqui. OHMI. Tem um H. OHMINI. Omini.com.br. OHMN. Tá, já mandei aqui já para todo Espero que o pessoal da mundo. Omni esteja vendo aí, né, a propaganda que eu estou fazendo deles aí. Depois vou até mandar O para eles como é que é o Pedro e esqueci o o nome. Eduardo. Eduardo, exatamente. Eu falei com o Eduardo esses dias aí. Não, acho que o pessoal está participando aí, já vão se engajar aí. Equipamento bacana aí para ter no teu portfólio aí, né, dos seus e prestar serviços aí, né? Tem uma outra pergunta aqui do Victor, né? Victor Garreto, né? Para uma obra de usina que trabalha com uma larga quantidade de módulos, na qual existe toda uma infraestrutura para transporte, entrega e armazenagem dos módulos, como seria a atuação de um laboratório na prestação desse serviço, né? Se vocês se deslocariam até o local da obra ou se seriam enviados, né, amostras até o laboratório, né? E quanto tempo duraria aí para se fazerem esses testes, né? Bom, o que a gente faz hoje, né, o que a gente oferece concretamente, né, são os testes em laboratório. Então, você teria que enviar, né, uma amostra desses módulos para Campinas para que a gente pudesse fazer os testes, tá? É o que nós concretamente podemos oferecer hoje. Tá? Alternativamente, né, você pode você mesmo adquirir uma câmera de EL teste, né, que a gente falou agora há pouco, né, e você mesmo fazer os testes em campo, tá, sem necessidade de transporte dos módulos. Lembrando que o teste feito em campo ele não é tão nítido, né, não é tão preciso como o teste feito em laboratório. A qualidade das imagens é diferente, né? Então, somente em laboratório nós conseguimos fazer o teste de eletroluminescência padrão, né? O teste de flash também nós conseguimos fazer, enfim, né? Coisas que a gente só faz em laboratório mesmo. Legal. Tem uma pergunta aqui do Flávio de Oliveira Borges também. Ele pergunta qual que é a norma NBR aí de comissionamento que é utilizada no Brasil.
Não lembro o número dela. Vou botar no Google lá, comissionamento, sistema fotovoltaico, aparece a norma lá. Você lembra, Daniel, de cabeça? Não, de cabeça não. Deixa eu ver se eu Vou perguntar pro Google lá, Eu aparece aqui lá. tô indo de memória aqui, é 16274, se eu não me engano. Digita aí NBR 16274, vê se menciona comissionamento de energia solar aí, que é essa. Tô indo Aí, de cabeça. perguntei pro Google agora aqui, ó. 16274. Tá. Tô tão ruim de memória, então. Não, tá Legal, bom. anota aí então, Flávio. Uma outra pergunta que não tem muito a ver com os testes, né, mas uma pergunta bacana aí também bem recorrente, né, para a limpeza dos módulos, né, se poderia ser usado algum tipo de produto químico ou somente água mesmo, tá? Quem fez essa pergunta foi o Carlos Beraldo. Essa é uma pergunta aí recorrente, né? Bom, o módulo é seu, né? Então você pode colocar nele o produto que você quiser, né? A gente não garante. Fora isso, eu recomendo só limpar com água mesmo. Não tem mais nada que você possa utilizar além de água. Eu acho que cai também numa das perguntas ali sobre temperatura e umidade, né? Seguir o que o fabricante recomenda, né? Para você não sair aí dos limites de garantia, né? É, E geralmente o que a gente tem visto nos manuais é realmente que a água somente deve ser utilizada, né? Alguns materiais químicos são abrasivos aí, e aí a luz acaba sendo refletida, né? No painel do módulo, né? Então, tomar bastante cuidado aí com os produtos, né? Eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta aqui para a gente, né, falar. Bom, queria já agradecer aí a presença de todos os participantes, né? Agradecer também a presença do professor Marcelo e do Daniel. Bastante informação. O pessoal tá bem aqui, tem bastante comentário legal aqui, né? Falando, parabenizando vocês aí pela apresentação e pelo trabalho também que vocês têm realizado aí, né? Para o mercado solar, trazendo bastante informação, né? Bem bacana esse reconhecimento do pessoal, né? Lembrando aí também que muitos aí dos trabalhos aí que o professor Marcelo tem feito no laboratório, a gente publica no canal Solar, né? Então, continuem seguindo aí as nossas matérias, as matérias do professor Marcelo aqui na plataforma. E queria abrir aí para vocês aí, Marcelo, professor Marcelo, Daniel, né, para as considerações, comentários que vocês queiram fazer. bom, agradeço aí, né, o convite aí, novamente, reforço esse agradecimento e, né, recomendo aí a todos que estão no mercado, né, vocês que já estão aqui no webinário, naturalmente já são essas pessoas, né, que fazem justamente isso que eu vou recomendar, né, busquem informação, busquem capacitação, né, melhorem a qualidade do seu conhecimento, a qualidade dos seus serviços, né. A gente tem na Unicamp programa de treinamento, a gente vai ter curso de especialização. O próprio Canal Solar, né? O Canal Solar criou cursos que são complementares aos cursos que a gente apresenta na Unicamp, cursos bem avançados, né? Curso de projeto de usina, curso de aterramento. Até eu quero fazer esses cursos ainda, assim que sobrar um tempinho. Se o Bruno me der uma bolsa aí para eu poder participar, né, Bruno? Já está mais convidado, né, professor? Não preciso nem falar. O duro é achar algum Então espaço na tua tem, agenda, né? pois é, então, tá difícil, mas são cursos interessantíssimos, né? Curso de aterramento e SPDA para sistema fotovoltaico. Não existia um curso desse no Brasil, vocês criaram. É fantástico. Um curso de cabine para usina solar, né? Porque a gente sabe que a cabine de uma usina solar não é igual a cabine de qualquer outra coisa. Você tem relés de proteção, tem cálculos de proteção, coordenação, proteção, enfim. E vocês criaram esse curso, fantástico, né? A gente na Unicamp conseguiu ir até um certo ponto, né? A gente criou curso básico, curso de projeto, né? E vocês foram além, né? Então, parabenizo vocês por isso, né? E o recado que eu dou aí para indo, aproveitem isso, né? Estudem, se capacitem, né? A gente tem conhecimento no Brasil, tem excelentes profissionais, né? Apresentando cursos.
Enfim, então realmente a busca pelo conhecimento ela não deve cessar jamais, né? A gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. Então, passo a palavra aí para o Daniel. Bom, queria agradecer, né, todo mundo que está participando do webinar, está assistindo a gente, buscando por conteúdo. Como o professor Marcelo falou, é fundamental para que esse mercado continue crescendo no Brasil, né, atendendo às expectativas, que as pessoas que estão envolvidas no meio, elas realmente se qualifiquem, busquem capacitação. Como o professor Marcelo também já falou, quem já está aqui, que realmente está querendo aprender, está realmente querendo entregar produtos, serviços de qualidade. Além de capacitação, eu foco também nos produtos utilizados. Sempre busquem por produtos que busquem o histórico da marca, busquem saber se aquele produto já tem histórico no mercado de bons cases, para, na hora que você for fazer seu sistema, seu projeto, não se deparar com material de má qualidade e, no final das contas, o que você dimensionou não vai ser fornecido para o seu cliente ou para a sua geração. E, para finalizar, queria agradecer a oportunidade, né, do Canal Solar, e passar a palavra para o Bruno. Obrigado aí, pessoal. E aproveitando também, né, o professor Marcelo comentou dos nossos cursos, né, o curso do Canal Solar, curso da Unicamp, né, os cursos da Unicamp aí vão estar voltando aí nos próximos meses, aí, como o professor comentou, né. E aqui no Canal Solar a gente está oferecendo os cursos de forma online, né, apesar aí da gente não poder estar se reunindo, né, presencialmente, né, a gente encontrou essa alternativa, a gente tem tido resultados bem interessantes, né, o pessoal consegue acompanhar aí o curso, né, os conteúdos todos de casa, né, é bem conveniente isso. E esse mês a gente está com cursos aí de mercado e regulação, né, modelos de negócio para energia solar, falando aí sobre a questão da energia solar não só na geração distribuída, né, como vocês estão acostumados a aplicar, mas também aí aplicadas a negócios do Mercado Livre, né, a próxima grande onda aí, né, já está acontecendo, na verdade, né, vários clientes aí que consomem energia no Mercado Livre de Energia estão vendo a viabilidade dos projetos de energia solar, né, já de maior porte, né, esses projetos geralmente são aí da ordem de megawatts, né, já tem muita coisa aí sendo executada, né, existem aí algumas estatísticas aí que falam que a gente tem aí algo em torno de 6 GB de projeto homologado, né, para entrar no Mercado Livre, né, então já é maior do que a potência instalada em geração centralizada e geração distribuída. E também a gente vai ter os cursos aí de projeto e de aterramento e SPDA para usinas solares, né, vai ser também nesse mês, né, e também o nosso consagrado curso aí de energia, de projetos de usinas fotovoltaicas de até 5 mega, né, abordando aí todas as questões que envolvem projetos dessa magnitude, né, falando desde dimensionamento de componentes, cabos, né, dimensionamento das proteções, gerenciamento de projetos, utilização ou não de trackers, né? Então, esses cursos aí estão sendo oferecidos esse mês, né? Para que vocês tenham aí mais informações, acessem lá a nossa área de cursos no Canal Solar, né? canalsolar.com.br/cursos. Você pode aí também consultar um dos nossos consultores técnicos aí para tirar algumas dúvidas. Mais uma vez, obrigado aí, pessoal, né, pela participação. Lembrando aí que essa semana a gente vai ter um outro webinário na quinta-feira, também falando sobre mobilidade elétrica e energia solar, né, de 2 temas aí que possuem uma sinergia bem interessante, né. O Adalberto Maluf da BYD vai ser o nosso convidado aí para discorrer sobre esse assunto, tá? E também aí na sexta-feira vai ter um evento aí online bem grande aí, promovido pela Aldo Solar, no qual a gente aí do Canal Solar foi convidado a participar, vai trazer personalidades aí do setor, né, do solar, o Ronaldo Colozuc, a Bárbara Rubim, também o pessoal da XP para falar sobre as oportunidades aí da energia solar, né, pós aí Covid-19, tá? Também vai ser webinar e um evento online que vai acontecer na sexta-feira. Então, aí, dado todos os recados, né, bastante coisa acontecendo, curso, webinar,
E mais uma vez aí agradecer a presença do professor Marcelo e Daniel. Uma boa noite aí para todos. Boa noite, gente. Boa noite, Valeu aí. pessoal.